Fala, minha gente, tudo certo? Bom, eu já adianto pra vocês que esse é um vídeo de opiniões impopulares e que, já diria o Baldasso, eu tenho a convicção que, se bobear, eu vou unir as torcidas da dupla Grenal contra mim, porque, como eu disse, são opiniões impopulares, mas é o que eu penso, é o que eu realmente acho. Tudo começa nesse Campeonato Gaúcho quando os dirigentes do Grêmio, ou ex-dirigentes, Antônio Brum, Magriço, que é vice-presidente eleito, o Edson Berwanger, que é diretor das categorias de base, começam a tuitar por lances que são utilizados no VAR nas primeiras 3 rodadas do campeonato. E aí, velho, nada mais é, e eu sei que a direção do Inter atual, ela leva muito em conta o que é colocado na rede social, mas nada mais são do que torcedores com o celular na mão e falando e agindo tal qual torcedores. Eu não vou discutir se isso é certo ou errado, mas é o que está acontecendo. E aí, gremistas e colorados se cornetarem, dizendo que sem meu VAR eu não consigo, na teoria isso é normal. Mas essa atitude, esta situação, faz a direção do Inter ficar completamente, vamos dizer assim, consternada, incomodada, indignada e acha que o Clássico Grenal teve erros contra si justamente por conta disso. Mas o Inter já estava bastante incomodado por conta de situações que são absolutamente normais. Vou citar um exemplo clássico aqui. Maurício Saraiva disse que foi no jogo contra o São José, que o cara erra o tempo de bola, cabeceia, a bola vai cabecear, a bola bate no braço dele, o juiz dá pênalti, é pênalti, a regra diz isso. O Maurício Saraiva achou um absurdo e colocou lá na sua coluna. E daí? É a opinião do Maurício Saraiva. No final das contas, é só a opinião do Maurício Saraiva. Ah, mas ele é relevante na imprensa. Sim, mas tudo bem, é a opinião do cara. Isso não é nenhum crime, não vai mudar o rumo do futebol por conta disso. Mas justamente essas 3 declarações na rede social ou a imprensa colocando algumas coisas que desagradaram, fizeram o Inter conseguir reclamar da arbitragem do Rafael Klein no Clássico Grenal. E se tu for ver, analisar com uma lupa, ele tem um erro, que é não dar o cartão amarelo para o João Pedro na falta no meio campo. De resto, o Vitão teve jogo temerário, cartão amarelo, o lance do pênalti, eu acho que o VAR já elucidou essa situação, se tu pega o ângulo do VAR, tá claro que há um braço ampliado, a gente vai discutir a regra, mas a orientação é marcar. Na expulsão do auxiliar, bom, mas o auxiliar poderia, eu acho que o Rafael Klein poderia ter administrado, na hora que eu voltar aqui, fala com o cara, dá uma dura. Se eu voltar aqui de novo, tu vai expulso. Na segunda vez que ele parasse o jogo, ninguém ia reclamar, dizer, bom, olha só, meu filho, eu te dei uma chance, tu não... Mas tudo bem, ele quis expulsar antes, tá no jogo, tá na autoridade, eles descumpriram a regra ao ficar reclamando, fazendo balbúrdia ali, incomodando na área técnica, o que obviamente não é possível. Mas ele não viu Quinteiros. O VAR não pode chamar para leitura labial e não há como o árbitro ter lido, porque claramente o Quinteiros falou baixinho e tudo mais. Então assim, o Inter, no final das contas, conseguiu fazer uma reclamação monstruosa, que depois escalonou muito, né? Mas daí virou um outro assunto, quase que fora do futebol o negócio, porque o Inter reclama, o D'Alessandro chega a pedir pro Daniel Bins não apitar, como se o Daniel Bins tivesse errado, e não há absolutamente nenhum erro colocado pro Daniel Bins no lance do cartão amarelo. Ele não pode chamar. No lance do pênalti, quem dá o pênalti é o árbitro de campo. O Daniel Bins recomenda a observação, mas quem referenda é o Rafael Klein. Então, e aí o Inter pede como se o Daniel Bins fosse um cara, ele tem um histórico com o D'Alessandro. E tu vai ver o lance com o D'Alessandro, tu vai ver ali, cara, quem errou foi o D'Alessandro. Eu tenho certeza que no ar-condicionado, é muito fácil para eu falar aqui, eu não tava jogando estressado como o Dali, tá tudo certo, estressado assim no bom sentido, né, no calor do momento, mas assim, hoje no ar-condicionado eu tenho certeza que o D'Alessandro olha em mim e diz assim, cara, eu me passei aqui, o árbitro não fez absolutamente nada demais, o árbitro me tirou do campo porque eu tava ali incomodando e tudo mais. Só que o Inter faz toda uma justificativa dizendo que foi prejudicado e que estava berrando porque o Grêmio tinha reclamado antes. Gente, foram 3 tweets, 3, 4 tweets de um Antônio Brum, não está mais na direção, está até cornetando hoje quem está na direção, o Magriço, que é um vice-presidente que não é o cara mais conhecido de todos, não é a palavra oficial do clube, embora ele seja vice-presidente, tem a sua relevância, mas não é a instituição falando, e um diretor das categorias de base. E aí a gente vai para a situação do Inter colocar toda a questão na entrevista e, enfim, pressionar na rede social. O Grêmio acaba sendo prejudicado, e o Grêmio foi prejudicado. Só que vocês já prestaram atenção, o Grêmio foi prejudicado contra o Ipiranga, menor diferença na vida gremista, mas tudo bem, foi prejudicado. E os caras conseguiram achar
As mesmas figuras do Grêmio conseguiram achar o seguinte, olha, o D'Alessandro reclamou no microfone, pediu para tirar o Bins, e aí a reclamação do D'Alessandro fez um cara ser expulso injustamente. Gente, na boa, tu acha que o cara vai pensar assim, ó, eu vou expulsar injustamente o jogador do Grêmio porque o D'Alessandro pediu? Isso não tem menor cabimento, isso não tem nada, nenhuma justificativa. E aí o Grêmio de fato é prejudicado. O Grêmio é prejudicado na arena. Todo mundo disse, olha, foi um lance equivocado. Só que isso motiva o presidente do Grêmio a ir lá e falar o seguinte, que nós a partir de agora vamos no CPF, que eu até agora não entendi o que é ir no CPF da pessoa, que não é muito velho para acreditar em coincidências, isso está muito claro, ele tá dizendo que não é coincidência, ele está dizendo que não é um erro, ele está dizendo que isso é premeditado, e fica estranho tentar entender qual é a situação, e basicamente o presidente, bom, fala que foram literalmente assaltados, né? Até no português, no frigir da regra do português não pode, porque ninguém entrou com uma arma lá assaltando o Grêmio. Mas tudo bem, vamos ter a licença poética do futebol aqui. Só que ele fez acusações extremamente graves. Uma semana depois, há um erro a favor do Grêmio e absolutamente ninguém fala nada. E sim, há um erro a favor do Grêmio. Você pode gostar, não gostar, dizer assim, ah não, mas eu vi a regra. Tem cara dizendo, ah, mas na minha interpretação da regra. Velho, Carlos Eugênio Simon, 3 Copas do Mundo. Leonardo Gaciba, 2 ou 3 anos seguidos, o melhor árbitro do Brasil, escolha, não fui eu que escolhi, escolheram. PC de Oliveira, comentarista da Globo. Todo mundo mostra. E outros bons comentaristas da praça, todo mundo mostrando. Olha, tá aqui, ó. A regra diz, lance de bicicleta não pode ter disputa. Tem que ser o cara sozinho. Ah, mas aí vão acabar com o futebol. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá na Suíça, em Zurique, e vamos reclamar, bater panela na frente da FIFA e reclamar da regra. Mas a regra dizia que o cara tinha que marcar, ele tinha que anular aquele gol. Todo mundo está dizendo isso. Não pode ter a disputa. Teve a disputa. Ah, mas foi o jogador de Juventude que chegou. Pois é, a regra é essa. Que como o lance é muito abrupto e impede o jogador de disputa, é um risco, é uma jogada temerária, é um risco na disputa de bola, não pode acontecer. E o cara tá ali, inclusive pega o Gustavo Martins, encosta nele, tem o ângulo invertido, tá no Sport TV, para quem quiser, bota no Globo.com, tu vai achar esse print e vai ver que pegou ali, e mesmo assim, como o lance ele intimida o adversário para fazer a marcação, que se o cara bota a cabeça, arranca a cabeça, não pode, tem que anular. Só que tu acha que alguém foi da direção do Grêmio e chegou aqui e diz assim, é verdade, a gente foi prejudicado lá, mas dessa vez a gente foi ajudado, né? Não, realmente, ó, a banca pagou e recebeu. A gente, não. O Magriço foi lá dizer que não teve falta, o gol foi legal. Na saída do já quando ele deu entrevista, o vice-presidente Rossato foi dizer que o jogo não passou pela arbitragem, que foi uma arbitragem nível Daronco. Opa, peraí. Todos os especialistas que antes tu julgava a teu favor, que diziam assim, olha, o Grêmio foi prejudicado e tu mostrava, ó, tá aqui os especialistas estão dizendo, agora esses especialistas estão dizendo que tu foi beneficiado. E ninguém fala nada. E aí é cômodo, aí me serve. Só que assim, o Quinteiros consegue piorar e ninguém faz nada. O Quinteiros vai lá e dá um soco na cara do adversário. Gente, tem gente defendendo isso na rede social, na minha rede social, tem gente dizendo, esperou o contato veio brincando. Ah, ele queria ver as horas. Ah, mas o cara segurou. Se fosse um jogador do Juventude contra um nosso da dupla Grenal, a gente ia estar criticando, ia estar dizendo, pô, não tem que jogar gauchão, esses caras são amadores. E aí quando é nós aqui da capital que fizemos isso contra os caras, é lindo, maravilhoso. E aí o Juventude, que já foi prejudicado dentro de campo, é verdade que foi beneficiado no jogo de ida, mas foi prejudicado dentro de campo. Nesse jogo, vê uma situação dessas, tá eliminado e tem que ficar quietinho na sua, não pode falar nada. E não tem um dirigente para dizer o seguinte, olha só, Quinteiros, vem cá. Vai lá na entrevista e diz assim, ó, tava de cabeça quente, eu fiz um erro, me equivoquei, não deveria ter feito isso, tal. Não. Aí o Quinteiros tem a audácia de brigar com a imagem, e chegar e dizer, não, eu fui tirar o braço dele. Cara, não foi tirar o braço dele, o cara tava te segurando normal ali. O Quinteiros nem deveria estar no meio do campo, mas tudo bem, era um bolor. E não tem nenhuma justificativa para dizer, ah não, vamos dar uma atenuada aqui, tava uma confusão, soco para lá, soco para cá, o cara se exaltou. Não era para isso. E ele faz, e ninguém chega. Assim como ninguém chega ali e diz assim, olha, fomos ajudados lá, fomos prejudicados aqui, ou fomos prejudicados aqui e fomos ajudados lá. Só que é aquela história, né? A regra no gauchão é clara. Se eu ver o meu adversário fazendo errado, eu tenho que fazer também. O presidente Barcelos convoca o microfone e vê que
O Grêmio tá brigando, tá gritando contra a arbitragem, contra a federação, vou fazer também. E até a imprensa virou alvo. É justo, é legítimo que se coloque responsabilidades na imprensa. É só olhar aqui, o presidente da federação, que para mim foi um dos poucos lúcidos nessa história, embora não tenha o dom da comunicação, se enrolou todo, falou por meia hora para dizer uma frase básica, mas o presidente da federação pegou e disse, olha, até a imprensa tem responsabilidades e eu acho que nós da imprensa temos muita responsabilidade sobre muita coisa que acontece, de ânimos exaltados e tudo mais. Só que aí o presidente do Inter chegou e disse, o Grêmio tá reclamando, o Grêmio fez toda a audácia. E o presidente Guerra escalonou, botou para um nível estratosférico e até fora da esfera futebol nas suas reclamações. Mas, eles reclamaram, foram beneficiados, agora também vou gritar. E sim, o que o Inter fez foi, vou gritar, porque o Grêmio gritou e foi beneficiado, eu também quero. E aí ele briga contra a federação, ele briga contra a arbitragem, contra o Grêmio, em alguns momentos até justo, dizendo que o Grêmio colocou o campeonato sob suspeição e vai ficar por isso mesmo. E sim, essa é uma declaração justa e lúcida do presidente, mas até as manchetes da imprensa, que eu não gosto, é da RBS, é meu concorrente, né? Na teoria, eu poderia chegar aqui e dizer assim que pra mim é maravilhoso, mas cara, é uma manchete, isso não vai mudar o resultado dentro de campo. Não vai mudar o que está acontecendo dentro de campo, ainda não vai jogar mais ou menos bola por conta disso. E aí até a questão das manchetes, o analista de arbitragem da RBS, que é o Diori Vasconcelos, que não foi citado, mas ficou claro, porque ele primeiro disse uma coisa e depois teve que corrigir no jogo do Grêmio, e aí até o fato dele não ir do presidente não ir em churrascos com membros da imprensa virou assunto, o que até não é verdade, já foi, a gente sabe. Mas tudo bem, não é isso que eu quero falar, não é esse o foco que eu quero falar nesse vídeo. O que eu quero falar é, já viu que ninguém falou sobre futebol? Já viu que ninguém está comentando sobre dentro de campo? Sobre o fato do Quinteiros ter uma oscilação monstra, jogou mal contra o São Raimundo, mal contra o Juventude nas duas partidas, o time tem muitas dificuldades em entender, ninguém sabe como é que o Grêmio vai chegar na final, ninguém sabe, pode ser o time do São Raimundo, o time do jogo lá do Juventude no Jacone, o time da Arena do segundo tempo aqui, ou o Inter, que tem carências, que não conseguiu, por exemplo, um lateral direito, que contratou um Romero que muita gente contestou e que várias outras situações precisam ser colocadas. Olha, as lesões, as muitas lesões que o torcedor está criticando e várias outras questões. Bom, precisava de um zagueiro, agora trouxe o Juninho. Será que é bom, será que é ruim? Ninguém está nem discutindo isso. Só se fala sobre arbitragem, federação, imprensa, mas necessariamente sobre futebol, nada. Virou o campeonato, o Bagé tem uma ótima definição, quem ganha a vida gritando é o Tarzan. Virou o campeonato do Tarzan, virou o campeonato do Tarzan. Porque assim, eu nem vou falar que eles querem melhorar as coisas. Ninguém chegou aqui e diz assim, olha só, eu quero melhorar as coisas para arbitragem. Vamos fazer o seguinte, poxa, esses árbitros apitam um dia, ninguém corrige erro, tá, tem o Voaden para isso, mas, vamos fazer um esquema. Vamos assinar a carteira desses caras. Vamos fazer um esquema profissional. Apitou domingo, na segunda, ele tem que estar numa sala de aula com o professor dizendo, tu errou aqui, tu acertou ali. Esses caras... A pré-temporada dos árbitros de futebol foi 3 dias. 3, acho que não chegou a 4 dias. Tu entende que tem 3 a 4 dias no máximo para de pré-temporada da arbitragem para passar todos os conceitos de arbitragem possíveis. E aí tem coisas, inclusive, inimagináveis, que eu não consigo entender. A régua do VAR só existe no Rio Grande do Sul, que é uma régua baixa, a ponto do Daronco dizer, eu achei que foi gol, o VAR achou que foi gol, mas eu vou lá ver mesmo assim. Ouvi recentemente que isso pode acontecer, que está liberado para ter uma confirmação e até para dar credibilidade para o lance. Tudo bem, mas a régua do VAR aqui só existe no Rio Grande do Sul, que é uma régua baixa. Então, assim, algumas coisas, ninguém chega e diz assim, vamos melhorar? Vamos pagar bem os caras. Mas eles estão apitando mal, vou pagar bem. Sim, sabe por que eles estão apitando mal? Porque o Jean-Pierre estava tendo que apitar jogo de futebol de praia. Porque os caras não são profissionais, eles não se sustentam só disso. Eles precisam fazer bicos por aí. Ao invés de apitar na segunda, no domingo, e na segunda tá treinando. Treina de segunda a sexta para apitar no final de semana. Os caras não têm a segurança de uma carteira assinada, porque se eles se lesionarem, bom, ferrou a vida deles. E aí o cara, às vezes, vai estar com dor muscular, vai correr pouco, vai ajeitar o jogo, que eu digo assim, segurar o jogo para ter o controle na mão. Eu não tenho nenhuma informação de corrupção na arbitragem, mas isso de, o Daronco sabe que o Grêmio vai gritar muito mais do que o Juventude, é óbvio que existe a possibilidade dele, né, o lance ali é ajustado, 50-50, vai para um lado. Eu nem estou falando especificamente do Daronco, jamais acho que um cara do nível dele vai ter que se condicionar.
Mas isso pode acontecer na arbitragem. Então, se a gente tivesse, ó, poxa, olha só, o árbitro tem a carteira assinada, porque eles não têm fixo garantido, eles sabem que eles precisam da escala. Bom, não vou me comprometer com dupla Grenal, porque senão eu perco a escala. Não vou cometer esse erro aqui e tal. Vai no mais confortável. Isso prejudica o espetáculo. Só que ninguém está preocupado com isso. Eles estão preocupados, sabe o quê? Em quem ver quem grita mais. Porque quem grita mais vai ter favorecimento para si. O presidente Barcelos tentou gritar mais para favorecer o lado do Inter na dúvida. O presidente Guerra tentou gritar mais para favorecer o lado do Grêmio na dúvida. E sabe quem está pensando de futebol? Ninguém, porque nem nós da imprensa estamos falando nisso. Eu brigo diariamente no Debate Raiz para a gente falar mais de futebol e não estou conseguindo. E aqui no meu canal, infelizmente também não, porque as pessoas só querem saber sobre a arbitragem. Ninguém quer saber sobre melhorar. A gente só quer saber para fazer a polêmica, para falar sobre a polêmica e achar que o mundo é contra si. Tem gente que acha que o mundo fez uma conspiração por causa de um campeonato gaúcho. E aí, eu insisto, virou o campeonato do Tarzan de quem grita mais.